Muito boa tarde, prezado ouvinte. Estamos aqui novamente para o nosso papo semanal sobre acupuntura. E no último programa nós abordamos algumas noções ligadas ao processo do adoecimento e algumas perguntas não puderam ser respondidas pela escassez de tempo. Assim sendo, eu vou tomar o início do programa de hoje para dar as respostas a essas pessoas do programa anterior, para que elas não fiquem sem ter as suas respostas solicitadas. E eu gostaria também de deixar aqui o WhatsApp de eventuais perguntas que vocês queiram formular. Vocês podem formular no WhatsApp no 11 996 16 9901. Repetindo, 11 996 16 9901. Aqui serão respondidas as eventuais dúvidas que vocês tenham e que não possam ir ao ar. E a outra forma também de respondermos perguntas é no e-mail claudia@gaborfonai.com.br. Essas duas formas nós encontramos para que vocês possam ter as suas questões resolvidas. A primeira pergunta que ficou no ar foi de um ouvinte que solicitou uma questão sobre se a acupuntura auxiliava nas crises de epilepsia em menor grau, nos espasmos musculares e nos enrijecimentos da face. Bom, para que a gente explique um pouco sobre epilepsia, que é a pergunta da ouvinte, nós precisamos saber o que é epilepsia, né? Epilepsia são estados de alterações da consciência que ocorrem com ou sem manifestações motoras. Então, alguns pacientes apresentam espasmos musculares, tremores, manifestações motoras, devido a uma descarga súbita anormal da formação do estímulo nervoso em determinados grupos de neurônios. Então, conforme o grupo de neurônio que for atingido, essa pessoa poderá ter uma crise convulsiva em maior ou menor grau. E a manifestação também vai depender desse grupo de neurônios. Mas qualquer doença pode eventualmente desencadear uma crise convulsiva sem que na realidade essa pessoa seja um epilético. Por exemplo, um indivíduo tem um processo infeccioso por meningite e de repente essa criança tem uma convulsão por causa desta infecção, ou uma meningite, ou uma encefalite, ou qualquer outro processo inflamatório. E não necessariamente ele é um epilético. Existem também as pessoas que são epiléticas, mas pode ter um trauma, por exemplo, um trauma craniano, uma pessoa tem um acidente automobilístico, bate a cabeça e após esse trauma craniano ele desencadeia crises convulsivas. Essas crises elas podem ser generalizadas, tá? Do tipo que nós chamamos ou grande mal ou pequeno mal. O grande mal são aquelas crises que nós chamamos de tônico-clônicas, quando existe uma perda da consciência imediata, o indivíduo fica duro, que alguns de vocês já devem ter visto pessoas tendo, eles caem na rua, eventualmente tem uma salivação intensa, às vezes eles dão um grito, nós chamamos de grito epilético antes de cair, tem abalos musculares, tremores musculares, podem morder a língua, podem revirar os olhos, eventualmente podem ter liberação de esfíncteres, perda de urina, perda de fezes, e após a crise eles têm uma amnésia, eles voltam da crise e não lembram exatamente o que aconteceu. Ou então ficam num estado que nós chamamos de um estado confusional, quando a pessoa fica totalmente confusa, ela não sabe onde está, não sabe o que houve, ela não sabe se foi há minutos, se foi há horas,
horas. E esse estado confusional, inclusive, pode durar até quase um dia. E alguns desses casos, eles têm uma fase prodrômica, ou seja, antes de ter a crise, ele tem um aviso do organismo dele de que ele vai ter a crise. Ele pode ter, por exemplo, com alguns dias ou algumas horas, ele ter náusea, estranha o ambiente, tem um mal-estar que ele não consegue definir como seja, ou então ele tem aura que costuma ocorrer alguns segundos antes, quer seja uma aura visual, ele vê luzinhas, ele vê que nós chamamos de escotomas, ou então ele tem algum fenômeno olfativo, ele sente algum cheiro estranho, algum gosto estranho. Tudo isto é o grande mal, que são as grandes crises convulsivas. E existe também o pequeno mal. O pequeno mal são aquelas que acontecem em geral em crianças. São crianças que de repente estão olhando os pais na mesa, conversando, e de repente elas ficam mudas e não manifestam nenhum sinal, nada. Elas ficam, parece que elas estão olhando o ar, como se elas estivessem ausentes. Por isso chama-se crise de ausência simples. Isso é muito importante para que as professoras observem, porque às vezes a criança tem crise de ausência na sala de aula, e aí a professora acha que ele está divagando, que ele está pensando no joguinho, que ele está... Não, na realidade ele está tendo uma crise de ausência. É uma doença, é uma coisa que merece ser tratada, apesar de ser um sintoma mais leve, mas tem que ser tratada. E essas crises de ausência simples normalmente desaparecem com a idade. Mas existem também as crises epilépticas, chamadas crises focais. E estas, o sintoma vai variar de acordo com a área atingida. Então ela pode pegar na face apenas, ela pode pegar na mão, ela pode ser... girando o tronco, ou girando a cabeça, ou girando os olhos. São mais leves e são mais difíceis de fazer o diagnóstico. A pessoa, às vezes, ela nota que o outro roda o tronco a cada 2 horas ele dá uma rodada no tronco do nada. Então, isso poderia ser, eventualmente, uma crise focal. O tratamento de todas essas patologias requer um acompanhamento neurológico, requer a presença de um neurologista e requer a medicação, na maioria dos casos. E esses medicamentos são controlados e eles devem ser ministrados sempre por médicos. E o que nós podemos ajudar dentro da medicina chinesa? Na realidade, todos esses quadros neurológicos que envolvem movimentações, ou seja, quer sejam tônico-clônicas, quer sejam contraturas musculares, quer sejam mioclonias, todas elas envolvem um agente que dentro da medicina chinesa nós chamamos de vento. Os chineses chamavam essas doenças como doenças do vento. Tudo que tem tremor, tudo que agita, tudo que mexe é doença do vento na medicina chinesa. E a doença do vento tem a ver com um órgão específico. Este órgão que está mais fraco chama-se fígado. Ou seja, são pessoas que têm o fígado energeticamente mais fracos, enfraquecidos, quer seja pela concepção na época em que a mãe passou algum processo emocional que agrediu o fígado dela enquanto a criança estava intraútero e este fígado dela agrediu o fígado do recém-nascido. Então a criança pode nascer, por exemplo, com icterícia, pode ter problemas de fígado, boca amarga, enxaqueca, vários outros problemas, e tem também esses movimentos involuntários, tipo convulsivos. Então, na realidade, quando dentro da medicina chinesa nós tratamos dessas pessoas, nós temos que olhar para a pessoa como um ser bio, psico, social, espiritual, indivisível e tratar o todo. E o todo,
o grande responsável dentro desse todo, nessas crises convulsivas, é o órgão fígado. Ou seja, nem todo indivíduo que tenha o fígado energeticamente alterado terá convulsões, mas quem tem convulsões ou crises de grande mal ou pequeno mal ou focais são pessoas portadoras de fígado deficiente em energia alterada. E esta energia, quer seja para mais, quer seja para menos, poderá dar a patologia, tá? Esta é a pergunta que foi solicitada, eu estou respondendo, ou seja, dá para tratar sim. Agora, é um tratamento a médio e longo prazo, não é um tratamento que você desaparece com as crises da noite para o dia, leva-se tempo e tem que ser tratado juntamente com o neurologista, juntamente com os medicamentos. Quem vai mexer nos medicamentos é o neurologista. Se houver necessidade de aumentar, ele irá aumentar. Se houver necessidade de diminuir, ele irá diminuir. Mas nunca deve-se deixar apenas fazendo acupuntura. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Medicina é bom senso. Muito bem. Passando para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi perguntado se a acupuntura poderia equilibrar a energia do corpo. Muito bem, para a gente falar de energia, nós precisamos entender, ter alguma noção do que é energia. Por que nós adoecemos? O que acontece dentro do nosso organismo para que a gente desenvolva doenças? É uma das coisas que hoje nós sabemos que a medicina está muito avançada, bem sofisticada, e a gente tem inúmeros aparelhos para se ajudar no diagnóstico, além dos exames complementares, exames sanguíneos, mas a clínica é fundamental. A primeira coisa que nós temos que nos ater é na anamnese do paciente, é saber o que ele tem, quais as queixas, o porquê das queixas. Se for uma dor, nós precisamos saber início, localização, irradiação, caráter, intensidade, duração, periodicidade, fatores que acompanham, fatores que melhoram, fatores que pioram, porque senão nós não temos uma visão global do que está acontecendo com o paciente. A segunda coisa é o exame do paciente. O paciente tem que ser examinado. Dentro da medicina chinesa, nós usamos muito o exame do pulso e o exame da língua. Mas nós temos que associar também, eventualmente, já o paciente já passou no cardiologista, já foi feito ausculta, já foi feito palpação, percussão. Então, tudo isso nós temos que usar globalmente como para tratar a pessoa. Qual é a diferença? O que nós vemos? Quando nós mexemos no pulso do indivíduo, nós conseguimos ver algumas coisas a mais. Nós conseguimos ver a energia dessa pessoa, como é que está fluindo, quais os órgãos energeticamente mais fracos. E nós conseguimos, através da acupuntura, não só detectar esses órgãos mais fracos, como também equilibrá-los para que eles funcionem de uma maneira melhor a nosso favor. Muitas vezes nós nos perguntamos, por exemplo, o que acontece quando um paciente ele tem uma arritmia? Aí o que se faz? Você dá o antiarrítmico, você trata o paciente, eventualmente ele não melhora, ele continua tendo sintomatologia, pode ser feita a ablação e eventualmente pode ser colocado um marca-passo. Quando você coloca um marca-passo, você está regularizando todo o batimento cardíaco daquele indivíduo. Mas o que levou o indivíduo ao adoecimento, às vezes fica para trás. Não que seja esquecido, mas sim porque não existe como se fazer eventualmente esse diagnóstico retrospectivo. A mesma coisa,
um diabético. O indivíduo usa insulina, usa hipoglicemia antioral, ele usa os medicamentos corretamente, mas o que levou ele a ficar diabético? Como que ele recebeu aquela alteração genética, eventualmente congênita hereditária dos pais, em que ele tem uma família diabética? Quais os fatores que levaram ele a descompensar aos 20, aos 40 ou aos 60 anos de idade que seja? Porque ele pode apresentar uma diabetes juvenil, logo de cara, tipo 1, ou ele pode apresentar depois dos 60 anos uma diabetes tipo 2. Mas o que levou o processo do adoecimento? É aqui que nós falamos de energia. Esta é a parte mais interessante, mais intrínseca, mais escondida e que nós temos que tentar compreender de uma forma de visão global do paciente. E o que levou essa alteração de energia? Mas para a gente saber o que levou essa alteração de energia, o que é a energia? Energia é a essência que realiza o movimento, a sua transformação, a vitalidade, enfim, é o que origina e mantém a vida. Então, energia, ela é muito importante. Nós conhecemos, quando nós passamos nos bancos escolares, nós conhecemos uma série de formas de energia. Nós aprendemos em física energia calórica, energia térmica, energia química, energia elétrica, energia iônica, energia gravitacional. Mas todas estas formas de energia geram movimentos para seres não vivos. As máquinas também podem ter energia para mais e vão ter um mau funcionamento, ou ter uma energia para menos e ter mau funcionamento. Basta, por exemplo, cair a energia elétrica e os computadores não irão funcionar, estão sem energia. Mas a nossa energia, nós do ser humano, ela é diferente. Essa energia que todos nós, os seres vivos, quer sejam animais, vegetais ou mesmo seres unicelulares, nós não divergimos na nossa constituição. Todos nós temos substância, todos nós temos forma e todos nós somos regidos pela energia. O que são essas substâncias? Cadeias de proteínas, cadeias de carboidratos, cadeias de lípides. E estas cadeias, juntamente com a água do organismo, elas dão forma à célula. As células se unem e formam os tecidos, formam os órgãos, e estes órgãos em conjuntos e tecidos dão forma ao corpo. Mas, para que este corpo faça as suas funções, ela precisa desta coisa chamada energia, que eu vou repetir. Energia é a essência que realiza o movimento, a sua transformação, a sua vitalidade, enfim, é o que origina e mantém a vida. Muito bem. Como nós agora estamos entendendo de energia, energia para mais. Quando alguém fala assim, nossa, você tem muita energia, isso não significa necessariamente ser uma coisa boa. Porque uma pessoa pode ter muita energia, ser extremamente agitado e não consegue nem se acalmar. À noite ele não consegue dormir porque ele tem muita energia dentro dele. O outro, por sua vez, ele tem pouca energia. Ele não tem força para levantar da cama e colocar a meia. Ele está sem energia. Ele fala assim, doutor, eu não tenho energia para nada, não consigo trabalhar, eu não consigo nada. E o que é que acontece com o indivíduo quando ele tem isso? Ou seja, energia para mais é doença, energia para menos também é doença. Então nós temos que ter uma quantificação correta desta energia. E como é que nós podemos ver agora a quantificação correta desta energia? Para isso,
nós vamos ter que lembrar um símbolo que todos os senhores já viram em algum lugar, que é o símbolo do taoísmo. O símbolo do taoísmo é um círculo, que vocês já viram, dividido como se fosse uma elipse internamente, uma parte branca e uma parte escura, dentro da escura nascendo a branca, dentro da branca nascendo a escura. O que isto significa? Isso é o dinamismo de um movimento e é um ciclo assimétrico, que significa que existem dentro deste círculo duas forças de igual poder, as duas são iguais e que estão em constante mudança. Uma hora uma se transforma na outra e a outra se transforma na uma. Isto aí simboliza o que nós chamamos de Tao. Estas duas forças também são chamadas, e que todos os senhores já ouviram falar, chama-se Yin e Yang. São duas forças antagônicas de igual poder e que estão em constante mudança. Uma coisa que você, ouvinte, poderá fazer agora, você pode pôr as suas duas mãos encostadas uma na outra, a mão esquerda e a mão direita sobre o peito, como se estivessem rezando, e tente empurrar uma mão contra a outra. O que vai acontecer? Vocês verão que a mão não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Ela permanece no meio, no centro, e você empurrando uma mão contra a outra. É exatamente isso. São duas forças, são opostas e que estão em constante mudança. E que você, apertando as duas, não vai nem para um lado nem para o outro, porque é igual. O interessante é que nesse taoísmo, nesse símbolo, por isso é um círculo, a somatória é uma constante. Sempre vai ser igual. Dentro de cada uma existe o nascimento da outra. Vocês vão ver que na área escura começa a nascer uma bolinha clara. E na área clara começa a nascer uma bolinha escura. Isso significa que dentro de uma existe o nascimento da outra. E eu vou exemplificar isso melhor. Eu vou exemplificar como sendo o dia e a noite. O dia é o Yang. A noite é o Yin. Ora, o dia, a soma, são duas forças iguais, que estão em constante mudança. O dia se transforma na noite, a noite no dia. E essas duas forças, elas têm uma somatória, vejam que interessante, ela é constante, 24 horas. Nós teremos no inverno dias mais curtos com noites mais longos, mas a somatória será o quê? 24 horas. E no verão? No verão nós teremos o contrário, nós teremos dias mais longos com noites mais curtos, mas a somatória será 24 horas. Só existe equilíbrio em uma única posição, às 6 horas da tarde e às 6 horas da manhã. Todo o resto do tempo não existe equilíbrio. Ao meio-dia nós teremos o Yang máximo, à meia-noite nós teremos o Yin máximo. Dentro de cada uma existe o nascimento da outra. Ao meio-dia começa a nascer o Yin dentro do Yang. À meia-noite começa a nascer o Yang dentro do Yin. Tanto nós usamos isso porque nós falamos assim, a 1h da manhã. Mas que manhã? Está escuro ainda. No entanto, nós chamamos de 1h da manhã, porque é o nascimento do dia dentro da noite. O correto seria, a partir do meio-dia, nós falarmos 1h da noite, não 1h da tarde, porque está nascendo a noite dentro do dia. Então, nós já vimos que são duas forças antagônicas, de igual poder. O dia não é melhor que a noite não é melhor que o dia. De igual poder e que estão em constante mudança. Muito bem. Agora nós pararemos por aqui e falaremos ainda que existe o equilíbrio nessa única posição e existe uma dualidade dinâmica. O dia pode ser noite e a noite poderá ser dia. Eu já explico isso no próximo programa. Muito obrigado, uma boa tarde.